Qual é a melhor linguagem de programação de todas? Bom, gente, eu acho que a resposta é óbvia, né? Não existe uma melhor linguagem de programação. Cada linguagem de programação vai ser melhor para um determinado tipo de problema. Só que, recentemente, eu me deparei com esse vídeo aqui do Lucas Montano, que ele diz, escolhendo a melhor linguagem de programação. E eu vi alguns comentários aqui e eu queria discordar deles e trazer o meu ponto. Então, por exemplo, do Luiz, a melhor linguagem é aquela que resolve o problema. Comecei com Java por conta que estava interessado a programar plugins para servidores de Minecraft. Hoje em dia é bem difícil programar em Java. Estou trabalhando com web e na empresa utiliza JavaScript e PHP. Então tive que ir me adaptando aos poucos. Maidana falou aqui, não é o programador que escolhe a melhor linguagem, é a vaga de emprego que vai determinar. E esse comentário teve 219 likes. A gente tem aqui também o comentário do Lucas, tô começando em Java e futuramente quero ir para Kotlin, mas entendo que não devemos nos apegar a uma linguagem e sim aos conceitos. Acho que no final das contas a melhor linguagem vai ser aquela que tem vagas disponíveis. E eu queria dar aqui a minha opinião sobre isso e por que eu discordo desses comentários. Cara, eu vejo muito isso acontecendo, sabe? Normalmente o que o pessoal fala é a gente tem que usar o que é industry standards, né? O que é o padrão da indústria. Eu acho que esse é um termo, uma expressão que é muito amplamente utilizada e que não significa nada. Porque você vai ter bancos gigantescos que usam COBOL. Então o industry standard deveria ser COBOL? Eu discordo. Acredito que você também. Então eu não gosto muito desse termo. E por que eu tô tocando nesse ponto de industry standard, né? Porque ali pelos comentários das pessoas, você via que elas só querem aprender uma linguagem de programação para uma vaga de emprego. E elas provavelmente vão estudar, acho que tem mais vagas. Então, provavelmente, se você quer trabalhar com front-end, você está estudando React. E eu não tô dizendo que isso está errado, mas eu quero mostrar um contraponto. E eu quero dar o meu relato pessoal. Eu trabalho profissionalmente escrevendo Go e eu comecei escrevendo Go por prazer. E eu sinto que falta um pouco isso. As pessoas, elas só querem estudar uma linguagem, um framework ou alguma coisa específica por causa do trabalho delas, porque elas querem um emprego. E isso tem acontecido muito depois que virar engenheiro de software virou meio que gourmet, né? Nossa, vira engenheiro de software e em 3 meses ganha um salário de 7 mil reais. Primeiro que isso é mentira. Começa por aí. Mas segundo, que eu sinto um pouco de ver a paixão no olho das pessoas. Tipo, caraca, eu tô estudando essa linguagem porque, pô, eu adoro escrever código nessa linguagem. Nossa, eu acordo todo dia eu falo, meu Deus, eu queria estar escrevendo código nessa linguagem, sabe? Eu sinto um pouco de falta nisso. E, cara, recentemente eu vi um vídeo no YouTube que eu achei, tipo, incrível. É um cara que eu não conhecia, foi uma recomendação aleatória do YouTube, que ele escreveu um app, né, to do web, totalmente em assembly. Ele não usou nem JavaScript. Obviamente ele teve que usar HTML, né? Mas fora isso, ele não usou nada. Ele escreveu em assembly. Você acha que ele recebeu algum dinheiro por isso? Você acha que esse é um produto real, que vai pro mundo real? Tipo, nossa, vou colocar isso aqui na minha empresa, agora todos os meus apps web vão ser escritos em assembly. Lógico que não. Mas isso mostra o prazer que o cara teve, a curiosidade que o cara teve de aprender assembly, entender o mais próximo possível do hardware, como é que o computador funciona, sabe? E eu acho isso extremamente interessante e extremamente valioso. Eu comecei escrevendo Go por causa de um bot no Discord chamado YAGPDB. Tem mais de 500 milhões de usuários ativos. E atualmente eu sou um dos principais maintainers desse bot. E tudo isso começou porque ele era escrito em Go. Eu gostei muito da linguagem Go, quis aprender, me aprofundei. E eu fiquei, sei lá, 2, 3 anos escrevendo código para esse bot sem receber um centavo por isso. Eu também acabei me tornando o contribuidor principal da API oficial do jogo Tibia. Se chama Tibia Data. Na verdade é um fansite que gera uma API para Tibia, mas é reconhecida pela Cipsoft, que é a empresa que é dona do Tibia. E, inclusive, isso é uma excelente dica para quem está começando agora na carreira. Você vê que todas as vagas de emprego, até para júnior, exigem alguma experiência profissional. Experiência profissional não precisa ser algum trabalho que você fez, que você foi remunerado por isso. Se você contribuir para projetos open source, isso conta com experiência profissional. E tudo isso eu faço até hoje, inclusive, sem receber nenhum centavo. Mas por quê? Porque eu queria estudar aquela linguagem, porque eu queria, algum dia, achar uma vaga de Go para eu escrever Go profissionalmente. Isso quer dizer que eu não trabalhava nada, ficava o dia inteiro só estudando? Não. Mas nas minhas horas vagas, eu estudava Go, porque era uma linguagem que eu queria usar profissionalmente. E a partir de um determinado momento que eu já estava confiante o suficiente para trabalhar em Go, para escrever código Go, eu comecei a fazer alguns trabalhos freelancers usando Go. Eu não comecei a trabalhar de fato, ganhar dinheiro com a linguagem só no meu trabalho full time, até porque eu nem tinha um na época, né? Eu fazia muito freelancer. E aí eu comecei a entregar alguns em Go e eu comecei a já receber dinheiro com isso. E eu acho que muita gente não leva isso em consideração. Você como programador, você vai fazer muito freelance na vida, sabe? Muito. Vai escrever um site para alguém, um programa para alguém. E nesses momentos você pode escolher a linguagem que você quiser, porque você é o tomador de decisão ali. Claro, se você tomar uma decisão errada, escolher uma linguagem ruim, aí a responsabilidade é sua também. Então, muito cuidado com isso. Mas é aquilo que o pessoal sempre fala, o cliente não tá nem aí pra linguagem que você vai usar. Eles querem que o sistema dele funcione da maneira que ele te especificou. Se você usou PHP, se você usou COBOL, se você usou, sei lá, Zig, cara, pro cliente não faz a menor diferença. Ele só quer que o sistema funcione da maneira que ele te pagou pra funcionar, sabe? Então, é também uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro aí com uma linguagem que você gosta. Então, o que muita gente faz e que eu não concordo muito com isso, é que no trabalho, vamos supor, eles usam TypeScript com React, certo? No seu trabalho, você já tá estudando TypeScript com React. E aí, no seu tempo livre, você vai estudar a mesma coisa que você faz no seu trabalho? Se você quer trabalhar o resto da sua vida com TypeScript e React,
ótimo, excelente, continua assim. Mas se por acaso você não gosta de TypeScript e React, você quer trabalhar no futuro com Go, com Rust, com Kotlin, com COBOL, sei lá, cara, no seu tempo livre, dá uma chance para essas linguagens. Você não vai estar escrevendo um software mission critical. Você vai estar fazendo ali algum código para sua diversão, pelo seu prazer, pelo estudo em si. E eu acho que é muito interessante isso, você estudar uma coisa que você gosta, sabe? Isso desperta muito o interesse. Mas Go foi uma linguagem que despertou muito o meu interesse e eu queria trabalhar profissionalmente, eu queria receber dinheiro para escrever código Go. E eu passei 2 anos escrevendo código Go, 3 anos na verdade, sem ganhar nenhum centavo por isso. Claro que eu tinha meu trabalho à parte, isso era só no meu tempo livre, mas no futuro valeu a pena. Eu apliquei para uma vaga de Go, eu passei, fui aprovado e agora eu trabalho escrevendo código Go. Essa é só a minha opinião, inclusive se vocês discordam, por favor, deixa aqui nos comentários, que eu acho que vai ser bem interessante essa discussão. Mas eu acho que as pessoas têm que estudar mais o que elas gostam, o que elas sentem prazer. Cara, não tô falando pra você virar pro seu chefe e falar, irmão, não vou mais fazer código na sua linguagem. Tchau. Valeu. Não é isso. Pelo amor de Deus. Isso vai fazer parte sempre da sua carreira. Você vai trabalhar e estudar linguagens que você não gosta, frameworks que você não gosta. Isso faz parte. Só que se no seu trabalho você já tá usando alguma coisa que não te dá prazer, você tá fazendo aquilo só pelo dinheiro, você ainda vai fazer isso também no seu tempo livre? Se você só estudar essa linguagem, esse framework que você não gosta no seu tempo livre também, você nunca vai ter a experiência necessária para trabalhar com outro framework ou com outra linguagem e outra empresa. E eu acho que falta um pouco esse... Não é conhecimento, né? Mas falta um pouco essa... Sei lá qual é a palavra, mas falta um pouco disso nas pessoas, sabe? Você escrever a mesma coisa todos os dias, inclusive no seu side project, cara, é o caminho perfeito pro burnout. Você vai ficar de saco cheio, você vai ficar saturado, você não vai mais aguentar aquilo. Então, tipo assim, por mais que eu ame Go, é atualmente uma das minhas linguagens favoritas, se não for a minha linguagem favorita. E eu trabalho escrevendo Go, no meu side project, alguns eu faço usando Go, é lógico, inclusive tem o bot e a API do Tibia que eu falei, mas eu também tenho projetos em outras linguagens, porque isso desperta a minha paixão e o meu interesse pela programação em si. E outra coisa, conforme você vai aprendendo mais linguagens de programação, você começa a entender como é que várias linguagens resolvem problemas. Por mais que você esteja resolvendo o mesmo problema, quando você vai resolver aquele problema em várias linguagens, você vai percebendo a diferença entre elas e isso vai te despertando conhecimento, sabe? Você vai aprendendo coisas novas. Então, por exemplo, eu tô fazendo LeetCode, eu tô fazendo em várias linguagens. Tô fazendo em Go, Rust, Lua, C, C++. E, por exemplo, o primeiro LeetCode, eu tive que usar hashmap para minha solução. E em C, você não tem hashmap. Você simplesmente não existe. Então, eu tive que criar o meu próprio hashmap para fazer aquela solução, sabe? Em que nenhuma outra linguagem eu precisei, porque todas elas já tinham um hashmap nativo. Tudo bem, eu já sabia como é que o hashmap funcionava por debaixo dos panos. Mas se eu não soubesse, eu aprenderia, eu finalmente entenderia como que o hashmap funciona por debaixo dos panos para resolver aquele problema do LeetCode, porque a linguagem C não me dá um por padrão. E cara, foi muito divertido escrever o meu próprio hashmap. É o hashmap mais rápido do mundo, o mais eficiente do mundo? Lógico que não, mas fui eu que escrevi, sabe? Eu escrevi do zero aquele código. E cara, isso te inspira, te acende a chama pela programação. Então você, por mais bobo que pareça ser, você vai aprender a escrever um hashmap para resolver um probleminha que nas outras linguagens você resolve em 3 ou 4 linhas, sabe? Em Python acho que foram 3 linhas para resolver o problema. Então, isso é muito interessante. E esse conhecimento, cara, não importa com qual linguagem você vai trabalhar, você vai levar ele com você. E eu acho isso não tem preço, essa que é a verdade. E outra coisa também, gente, às vezes você não vai precisar mudar de emprego para trabalhar com a linguagem que você gosta. Vamos supor, você trabalha escrevendo Python, que a gente sabe que não tem a melhor performance do mundo. E você gosta muito de escrever código Rust, por exemplo. E, inclusive, vagas para Rust são bem escassas, né? Praticamente inexistentes, inclusive. Mas, enfim, aí você vira pro seu chefe e ele te pede uma demanda que é extremamente CPU intensiva, né? Que o Rust, seria muito melhor do que Python para resolver aquele problema específico. Cara, você vira para ele e você tenta convencer ele, você pode vender a sua ideia para ele. Cara, olha só, em vez de escrever isso em Python, você me deixa escrever isso em Rust? Aí você dá os motivos, eu preferi escrever em Rust por causa disso. E aí, às vezes, se teu chefe confiar em você, ele vai falar, cara, tá bom, para essa ferramenta específica, pode ir lá, escreve em Rust, vamos ver qual vai ser o resultado disso. E se o resultado for aquilo que você falou para ele, que você vendeu para ele, às vezes você convence ele e dali para frente, primeiro, você vai ter aumentado muito a confiança que ele tem em você, e segundo, você pode ter certeza que você vai trabalhar com mais Rust. Com certeza vão surgir novas demandas de Rust para você na sua empresa. Mas enfim, moral da história. Treina e aprende as linguagens que você quer trabalhar. A linguagem que você fala, que você olha para aquela linguagem, você fala, cara, eu queria muito trabalhar com isso. Treina ela no seu tempo livre. Estuda ela no seu tempo livre. E você, provavelmente no futuro, você vai conseguir um emprego porque você estudou e você tem aquela bagagem de conhecimento sobre aquela linguagem. Por mais que não seja que você usa no seu trabalho. Mas enfim, como eu disse no começo do vídeo, essa é só a minha opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha, se você concorda, se você discorda de mim. E tamo junto. Valeu!